Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Fórmula do Talento. O tema que propomos para hoje é, eu diria, mais do que um tema, é acima de tudo um convite à reflexão. Uma reflexão sobre o mundo em que vivemos, sobre o futuro, ou melhor, sobre o que o futuro nos reserva. Mas acima de tudo é uma reflexão sobre o impacto que estas alterações a que todos nós assistimos trazem ou podem trazer às pessoas e às organizações. Na verdade, temos-nos esforçado para que estes temas que nós propomos e que trazemos para estes webinars estejam sempre em sintonia com o nosso propósito. E nunca é demais relembrar o propósito da Fórmula do Talento, que é o de contribuir para que o desenvolvimento das pessoas impulsione a gestão das empresas. E certamente que este webinar servirá, e bem, a este nosso propósito, que de alguma forma também acreditamos que seja certamente o vosso. Penso que estamos aqui todos com este objetivo de realmente desenvolver pessoas e de desenvolver organizações. Por isso, aquilo que nós propomos para a próxima hora e meia é tentar ver no fundo para onde é que nós afinal caminhamos. Esta sessão está registada e gravada como habitualmente e será também disponibilizada nos nossos canais de YouTube para ser revista por todos aqueles que o pretenderem e também para ser vista por aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui connosco hoje. Para assegurarmos as boas condições auditivas deste webinar, agradecemos que os microfones se mantenham desligados, mas agradecemos a vossa participação, que o façam através do chat, através do bate-papo, onde podem ir colocando as vossas questões, as vossas inquietações, as vossas ideias ou as vossas partilhas. Vamos tentar dar resposta a todas as participações que nos chegarem por esta via e, portanto, agradecemos sinceramente que o façam e, portanto, eu diria podem e devem usar e abusar do chat para que realmente o webinar possa ser interativo. E também, como é habitual, vamos contar com a presença dos nossos convidados, convidados esses que nos vão trazer certamente valiosos contributos. E assim sendo, aproveito para agradecer a presença e para dar as boas-vindas à Helena Coras. Bem-vinda, Helena. A Helena é uma nossa parceira de guerra. Trabalhamos aqui enquanto parceiros na área da formação. A Helena é uma profissional que conta já com mais de 20 anos de experiência, tem como formação de base a área da engenharia agroindustrial, mas a sua atual atividade e paixão é a área da formação, é formadora e coach em variadíssimas áreas, incluindo o universo das soft skills. No seu percurso profissional, a Helena conta com diversas experiências em diversas áreas, como é o caso da qualidade, como é o caso da área das vendas, da negociação, e esta área, portanto, como eu estava a dizer há pouco, das soft skills, que soft tem muito pouco, não é verdade? Mas que efetivamente é uma área que também a apaixona. Aliás, tal como diversas áreas em que a Helena traz toda a sua garra e motivação. E dou também as boas-vindas e agradeço a presença ao Marcos Santos, que também tem como formação de base a área da engenharia, mais especificamente a área da engenharia informática, e também conta com um vastíssimo percurso profissional em diferentes áreas, com diversas experiências, nas áreas tecnológicas, marketing, vendas, produto, operações, enfim, um vasto percurso. O Marcos é atualmente diretor de soluções de IoT para EMEA, na Microsoft, e sendo assim responsável pela condução de vários novos negócios em diferentes áreas. O Marcos tem um percurso muito extenso na Microsoft, conta a sua vida que teve uma primeira experiência ainda antes de terminar a licenciatura na Microsoft em França, mas veio realmente depois a integrar a Microsoft Portugal, de onde de desafio em desafio vai, portanto, escrevendo o seu percurso e a sua história profissional. Sabemos também que o Marcos é um verdadeiro apaixonado por ténis, onde não só pratica, como também ensina os mais novos a jogar.
E para conduzir esta conversa, temos o nosso já conhecido Luís Marques, diretor-geral da Fórmula do Talento, e que eu diria que dispensa apresentações e que vai ser realmente aqui um contributo muito grande para este webinar, vai conduzir este webinar e que de alguma forma que este webinar nos ajude a continuar a humanizar as organizações, que é aquilo que nós realmente temos vindo a fazer desde 2000 agora tive uma branca, desde 2011. Portanto, estamos agora a comemorar, este é o nosso ano de aniversário, fazer uma conta de 10 é bastante difícil. Estamos realmente no mercado desde 2011, estamos este ano a celebrar o nosso 10º aniversário e estes momentos, estes webinars, acabam por ser formas que nós também temos de ir celebrando e de ir comemorando a nossa presença no mercado e assim seja por muitos anos. Luís, passo-lhe a palavra. Agradecer uma vez mais à Helena e ao Marcos e cá estamos ansiosos por ouvir os vossos contributos. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Uma palavra de agradecimento à Helena e ao Marcos, que hoje estarão aqui conosco e nos vão ajudar nesta reflexão e neste webinar, que deverá demorar cerca de uma hora e meia. E hoje cabe-me a mim o papel de moderador. E o que eu espero é que, no final, possam dar como bem aplicado este tempo e que os conhecimentos que daqui levam possam ser úteis para vós, para as vossas organizações e sintam que levam algo mais do que aquilo quando aqui chegar. Vamos então ao tema. O webinar é do mundo VUCA para o mundo BUNNY, por onde caminhamos. Temos vivido nos últimos anos momentos disruptivos, momentos diferentes, momentos de muita incerteza, mas nunca como no último ano nós vivemos momentos, eu diria, tão pouco controláveis. Se no passado já controlávamos muito pouco o que aí vinha, ainda era relativamente possível fazer um planeamento estratégico a 2, 3, 5 anos. Agora é muito difícil saber o que é que vai acontecer na próxima semana ou no próximo mês. Perguntem aos hotéis e aos restaurantes a ansiedade que sentem sobre o próximo verão. Será que vamos fechar? Será que a coisa se vai complicar? Bom, e de facto a pressão começa a ser grande e é todos os dias. Soluções que tínhamos no passado provavelmente não servem. Mas também não só o mundo mudou, como as gerações mudaram. As exigências são diferentes. O mundo é de facto diferente. Há quem diga que esta pandemia veio colocar um pouco mais as pessoas no centro das organizações. Será? Há quem diga que esta pandemia nos trouxe mais incerteza, muito mais imprevisibilidade, muito mais instabilidade e em contrapartida veio exigir muito mais transparência. Será? Bom, eu não vou responder a estas questões. Nem sei em que nível ao auditório está em termos do conhecimento do que são estes novos mundos e aquilo que será ou que era um mundo VUCA e aquilo que é ou vai ser o mundo BUNNY. E para começarmos, o que eu ia pedir era que respondessem sim ou não a esta questão. Sabe o que é o mundo BUNNY? Para isso, o que vos peço é que escrevam que vão a www.menti.com e escrevam o código 21 96 27 89. Esta informação está no chat e o que eu vos peço é só responderem sim ou não. É a forma de aferirmos qual é o nível de conhecimento sobre o mundo BUNNY de quem está a assistir a este webinar. Repito, www.menti.com, depois 21 96 27 89. Vou dar mais um bocadinho, mais algumas respostas.
Bom, eu diria, pela amostra, que a razão de ser deste webinar é extremamente oportuna. A razão de ser é válida e é oportuna. Porque a grande maioria, de facto, não conhece, vamos admitir que não conhece de todo ou não conhece em parte, aquilo que de facto é o mundo Bunny. Então, vamos ver o que é o mundo Bunny. Bom, e depois desta pequena introdução, vou passar a palavra aos nossos convidados, a quem agradeço mais uma vez, e começava pela Helena. Helena, o que é isto do Mundo Bunny? Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigada por estar aqui também. Isto tem muito que se lhe diga, de qualquer forma, assim, em formas muito resumidas e também para depois deixar aqui em aberto o diálogo. Nós partimos deste tal mundo, que é um mundo muito mais conhecido, que é o mundo VUCA, não é? Que é um mundo que nós tínhamos como já bastante dinâmico, volátil e incerto, e que nós não sabíamos muito bem o que acontecia a cada momento, pela sua complexidade e também pelo facto de nós sabermos que acontecia muita coisa que nós não conseguíamos controlar. Mas este mundo nós começámos a arranjar aqui alguns antídotos para ele. Nós começámos a trabalhar aqui muito, quer nas empresas, nas organizações, quer na própria sociedade, fomos encontrando soluções para um mundo VUCA, que era um mundo que ainda nos dava aqui alguma margem de manobra para algumas situações de concretização. Nós trabalhávamos muito a visão, houve muitos movimentos dentro das empresas e das companhias também para trabalhar a agilidade, a clareza, e isso foram questões que foram sendo trabalhadas ao longo dos tempos. Bem, quando aconteceu a pandemia, os sociólogos, os antropólogos e todos os estudiosos das áreas da gestão e de todas estas questões das empresas começaram a olhar para este mundo de uma forma muito diferenciadora e diferenciada, não é? E aperceberam-se que este mundo VUCA não respondia já ao que estava a acontecer e que se calhar nós estávamos a viver uma realidade para a qual nós estávamos um pouco cegos e que ainda não tínhamos nunca pensado sobre ela. E em abril de 2020 começou a falar-se deste Mundo Bunny, uma equipa constituída por todos estes especialistas, fizeram uma série de estudos, entrevistas, e estiveram junto das equipas, estiveram junto dos grandes estudiosos das áreas das empresas e ficaram aqui um bocadinho mais alerta para os sinais que este mundo nos ia dando. E então surgiu este acrónimo do Bunny, portanto, um mundo frágil, parecia que nós conseguimos compreender as coisas, mas que o mundo era tão frágil que uma coisa que acontece numa parte do mundo se espalha para o mundo todo. Por outro lado, um mundo muito ansioso, que é o A deste acrónimo, não é? Porque é esta ansiedade em que vivemos no mundo. Não linear no sentido de que aquilo que acontece agora nada tem a ver com aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, nós não conseguimos antecipar, nem prever, nem aferir do que acontece agora para o que vai acontecer no futuro. Não há linearidade naquilo que vai acontecer. E a questão da incompreensão. Nós não compreendemos
tudo o que se passa à nossa volta, e esta questão de querermos compreender não é de todo o caminho. E começamos a enquadrar-nos mais neste mundo que, para além de ser tão incerto e tão volátil, tem ainda estas características que são ainda mais desconhecidas. Portanto, quando o Luís há pouco dizia não sabemos se alguma vez vamos ter respostas, se calhar o caminho é mesmo não ter respostas nenhumas. E não ter respostas trabalha aqui outras áreas que vamos com certeza aqui debater, que têm a ver com de que forma é que nós vivemos este mundo sem as respostas e sem ter respostas concretas. Portanto, assim, em linhas muito gerais, é isto que nós consideramos neste momento o caminho do mundo Bunny. Muito obrigado, Helena. Deixe-me só, antes de passar a palavra ao Marcos, já 2 pessoas colocaram uma mensagem no chat que não estão a ouvir. Eu penso que a generalidade das pessoas está a ouvir. Peço desculpa. Nós estamos a ouvir bem. Ok. Penso que poderá ser com o som das pessoas que colocaram ou que não estão a ouvir, porque de facto, na generalidade, as pessoas estão a ouvir. Portanto, os feedbacks que estão a ouvir. Ok, muito obrigado. Bom, Marcos, o Marcos vive numa empresa multinacional. O seu mundo é um mundo de estar dentro da empresa, uma empresa que ainda por cima está espalhada pelo mundo e é claramente das empresas que está em mais países no mundo. Como é que estas alterações se vivem na Microsoft? Sim, obrigado, Luís, pela pergunta. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui. Obrigado pelo convite e obrigado a todos por estarem aqui. Espero que estejam bem e que as vossas famílias estejam bem, principalmente nesta altura onde nós vivemos. Ora bem, pronto, Luís, a sua pergunta é muito importante, mas acima de tudo vou tentar dar aqui alguma experiência, não só daquilo que a Microsoft tem, mas também daquilo que nós também sentimos e vemos nos clientes que nós tocamos, não é? Como foi apresentado, tenho o privilégio de conseguir visitar alguns países, agora não tanto, porque não posso viajar, não é? Mas conseguir estar com alguns países e também perceber que mudanças é que estão a acontecer em algumas destas organizações. Eu diria que há um investimento muito forte das empresas e também da nossa, obviamente, da Microsoft, em investir nas pessoas que estão a trabalhar na empresa, mas também naquelas que vão contratar. E de facto, para que haja uma adaptação a este novo mundo e ao tal mundo Bunny, não é? Que é uma caracterização que eventualmente até pode ser um bocadinho mais estendida, é muito importante que as empresas definam os princípios, a cultura da empresa, os valores da empresa. E depois, atrás dessa cultura e atrás desses valores, as atividades que as empresas fazem e essa transformação se reflita no dia-a-dia. A forma como eu vejo, e aplico isto também à minha equipa, a forma como eu vejo estas transformações, eu acho que se aplica a 2 tipos de pessoas. Há, de facto, os colaboradores, os trabalhadores normais da empresa, que somos todos nós, mas há um papel muito importante que é o papel dos managers. Okay? E esta dualidade entre certo tipo de skills que nós eventualmente pedimos aos nossos colaboradores que tenham e os próprios managers que também tenham esse tipo de skills para se adaptar a estas novidades. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Por exemplo, aqui no mundo Bunny há muito o tema da resiliência, não é? A resiliência e o otimismo. O otimismo, eu gosto sempre de falar do otimismo realista, ok? Do otimismo. É engraçado que, por um lado, nós pedimos aos colaboradores para terem esta resiliência e também este otimismo. Por outro lado, temos que pedir aos managers que tenham muito mais empatia, não é? Ou seja, que estejam muito mais ligados às próprias pessoas, que se ponham nos pés, no papel das suas pessoas. E eu diria que hoje em dia os managers cada vez mais são mais psicólogos propriamente dita, não digo tanto como exagero, mas têm que realmente ter uma compreensão muito forte devido à situação que nós temos. Terei todo o gosto em eventualmente elaborar este tema um bocadinho mais, mas não me quero alongar muito mais na resposta, mas a ideia é um pouco esta.
Muito bem, obrigado. Obrigado, Marco. Helena, ok, isto é onde estamos, mas a questão é, e vai-me dizer certamente que é muito difícil responder a esta questão, mas é para onde é que isto nos leva? E para as pessoas e para as empresas, quais são as implicações? Porque eu habituei-me a crescer num mundo onde nós tínhamos quase uma certeza. O dia da amanhã era melhor do que o de hoje. Os meus filhos iam ter uma vida melhor do que a nossa. Bom, mas de repente tudo mudou. Bom, esta certeza, não é, passou a ser uma grande incerteza, eu diria. A certeza passou a inverter-se. Dizer, isto está cada vez pior. Bom, então, mas para onde é que isto nos leva? De facto, se pudesse responder então a esta questão. Bom, eu não sei responder, não é? Para onde nos leva? Sei que aquilo que trabalhamos, e o Marco já levantou aqui também um bocadinho essa questão, é para uma questão muito importante, que é a nossa consciência. Portanto, as empresas têm que ser bastante conscientes, têm que ter bastante noção do que se passa. Portanto, esta questão do otimismo, mas um otimismo um bocadinho aqui mais racional do que só acharmos que tudo vai correr bem, mas aquilo que é o nosso contributo para essa situação. Isto leva-nos a esta questão da busca de conseguir fazer com que as coisas fluam dentro das empresas, e cada empresa, e cada caso, e cada instituição, e cada organização encontrar este caminho, que é um caminho que se vai fazer necessariamente pela não compreensão. Portanto, o mundo vai ser incompreensível e nós vamos efetivamente ter que lidar com isso. E, portanto, nós temos que trabalhar esta questão de, mesmo sem ter muita visão de futuro, mesmo sem ter certezas, mesmo sem saber que o amanhã é melhor do que hoje, que os meus filhos vão estar melhor do que eu, que o futuro é sempre assim, ou vai eventualmente ser assim, abandonar um pouco essa área, sair um pouco daí e trabalhar as outras áreas, a tal resiliência, a tal capacidade que nós temos de ser muito transparentes dentro das empresas, a capacidade de alinhar as pessoas dentro das empresas, a capacidade de estar mais próximo, esta tal empatia e todas essas questões de ligação e de conexão com o outro. Fala-se muito nesta questão do mundo bunny, da capacidade de intuir, ter uma intuição para as coisas e trabalhar questões que não se prendam só com a nossa rotina e com os managers, os líderes, os responsáveis de cada empresa estarem mergulhados nos sistemas e nas operações do dia a dia, mas terem uma capacidade de parar, refletir, estar próximo das suas equipas, intuir de como é que elas se sentem, de quais são as suas ansiedades e fazer aquele zoom out, portanto, capacidade de olhar para o todo e compreender qual é o nosso papel, de que forma é que nós nos enquadramos neste mundo, quais são as respostas. E é muito por aí que vai haver a exigência, esta exigência que não é uma exigência só de agilidade, não é uma exigência só de fluidez, mas é uma capacidade que nós vamos ter de lidar, de chegar com as nossas equipas realmente mais longe, lidar com as situações, lidar no verdadeiro sentido do termo. Aliás, uma das questões que tem sido muito trabalhada desde o início da pandemia é a capacidade de lidar com situações para as quais nós não estamos minimamente preparados, nem antevíamos em nenhum sentido. Portanto, to cope. A situação que os americanos falam muito neste momento e que se fala muito nas soft skills, que virá a aparecer no futuro como uma das grandes exigências para a capacidade das equipas entregarem, é a capacidade de lidar com situações completamente fora daquilo que é o normal, portanto, não lineares, situações completamente incompreensíveis. E eu acho que é para aí que nós vamos, que nós estamos já a caminhar, Luís. Não tenho uma resposta, são estas as pistas com que vou lidando também todos os dias e com que me vou deparando. Se calhar o Marcos também tem alguma coisa a dizer sobre isto, algumas ideias que tenha visto nas empresas com quem tem estado e também dentro da Microsoft, quais são as vossas estratégias também? É isso mesmo. Sim, com certeza. Pronto, ou seja, muito alinhado aqui com a Helena. O que eu posso tentar dar são alguns exemplos e
coisas que tenho visto também, claro, na nossa empresa, mas também noutras organizações. Eu acho que, eu concordo com a Helena, nós não sabemos onde é que isto vai dar e é muito difícil estar aqui a fazer perspectivas e como é que vai ser vai ser muito complicado. Agora, eu acho é que as organizações, e quando eu falo de organizações, maioritariamente as organizações são pessoas, não é? Têm que se adaptar a esta nova realidade. Eu acho é que essas organizações têm que dar ferramentas aos seus colaboradores que os ajudem nisso. Deixem-me dizer algumas coisas que, por exemplo, nós fazemos. Há coisa de 5 anos nós tivemos aqui um novo CEO que chegou à empresa e que de facto veio trazer aqui uma lufada de ar fresco à empresa. E a principal mensagem do líder foi nitidamente mudar a cultura que existe dentro da empresa. E é engraçado que os principais pilares desta cultura que a Microsoft tem são muito alavancados nestes skills que são necessários para viver neste mundo bunny, não é? É engraçado porque todas as pessoas que estão na Microsoft têm que praticamente saber de cor qual é que é os 5 pilares principais da nossa cultura. E existe muita formação para managers, acima de tudo, para que depois os managers, na sua interação com as suas pessoas, nitidamente abracem estes 5 pilares. Os 5 pilares são muito simples, eu vou dizê-los em inglês porque às vezes é difícil traduzi-los para português. Um é ter growth mindset, o segundo é obsessão no cliente, customer obsession, One Microsoft, que é trabalhar com todas as outras equipas, making a difference, ou seja, cada um de nós ter impacto na sociedade, nos clientes e nisto tudo, e a última é diversity and inclusion, exatamente para todas as perspectivas, todos os ambientes, todas as diferentes personalidades, seja raça, cultura, gender, ou seja o que for, ser incorporado nisso. Como é que isto se traduz depois no dia-a-dia? Como é que isto se traduz no dia-a-dia? Então, a nossa organização criou uma estrutura principalmente para os managers, e lá volto eu ao tema dos managers, onde criou uma espécie de uma plataforma que nós chamamos de Model Coach Care. E o que é isto do Model Coach Care? O Model Coach Care é um conjunto de, digamos que uma framework para que nós, nas interações que tenhamos com os nossos colaboradores, apliquemos este modelo. O model, eu acho, é ser um role model, um role model da cultura que a Microsoft quer transmitir aos seus colaboradores. O coach é fundamental, em vez de ser um chefe, é ser um coach. E isto aqui muito associado ao tema do desporto. O care foi aquele que, quando nós introduzimos isto, teve mais polémica, porque toda a gente dizia, então, mas agora temos que ser todos amigos, temos que andar todos aos abraços e não sei o quê, e bem, hoje em dia também não se pode fazer isso, mas na realidade não, na realidade é um bocadinho puxar pelo tema da empatia, sabe? É puxar o tema por perceber os outros, pôr-nos nos sapatos dos outros, perceber e de facto ter esta capacidade de nos colocar no lugar das outras pessoas. Depois, como é que a Microsoft fez para que isto fosse implementado? Okay? Porque este é um tema, não é? Vem a cultura, boa, ok, ótimo, adoramos o tema, ok, sim senhora. Está aqui um modelo para os managers, excelente. Então, como é que pomos isto em prática? Pronto, para além de nós termos uma exigência gigantesca de formação, todos os meses temos que fazer uma formação numa destas áreas de cultura, sei lá, inclusive hiring, por exemplo, não é? Pronto, eu agora não sei bem traduzir isto para português, mas contratação inclusiva, não é? Como é que nós, managers, podemos fazer para que, quando estamos a fazer uma entrevista, a ler um currículo, a fazer uma coisa, não sei o quê, tenhamos esse aspecto da inclusão. Sei lá, formações. O que é growth mindset? O que é ter growth mindset?
versus fixed mindset, ok? Então, lá vamos nós fazer formações com exemplos de desporto, cultura e coisas desse género, para que exatamente as pessoas percebam o que é ser desafiado para uma coisa e dizer assim, epá, eu nunca fiz isso na minha vida, não é agora que eu vou fazer, não é? Nem pensar nisso. E, pelo contrário, olhar para isso como uma oportunidade. Pronto, esse foi o primeiro ponto, o ponto da formação, sem dúvida. O segundo ponto foi colocar nas ferramentas de avaliação dos vários managers. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os managers têm que, nas nossas ferramentas de avaliação, digamos, anuais, ou por acaso até são com períodos mais curtos, temos que nitidamente reportar que coisas é que nós fizemos para implementar o Model Culture Care. Okay? Ou seja, forçar o tema. Não é só o tema de desempenho da avaliação, não é só o tema do negócio. Quanto é que tu vendeste, quanto é que tu fizeste, e não sei o quê. É também o tema da tal mudança cultural, o tal do Diversity and Inclusion, do tal Model Culture Care. E então, sempre que fazemos uma avaliação com o nosso manager, temos que realmente reportar que iniciativas ou que exemplos é que fizemos com as nossas equipas que de facto correspondam a estes temas. Pronto. Há outras coisas que sem dúvida fizemos, mas também, não, como digo, não me quero alongar muito mais na resposta e se calhar, eventualmente, posso dar mais detalhes depois. Excelente esses exemplos. No fundo, o que eu concluo é que, além daquilo que possa ser, ao nível da cultura, uma permanente preocupação para ter uma cultura forte, sólida e orientada para aquilo que são, obviamente, as prioridades da organização, há depois, além de um modelo que tem que ser aplicado, o controle desse modelo, porque ao haver o reporte, obviamente há o controle, eu imagino que esse vai verificar se ao nível de algumas equipas o reporte depois tem ou não aderência àquilo que é, no fundo, o comportamento das próprias equipas. Sim, senhora. É exatamente isso, Luís. Muito bem. Isto, falámos aqui um pouco de cultura e é extremamente interessante, e depois já temos aqui até uma pergunta sobre este tema, e que se calhar podíamos agarrar já, e ia direta aqui para o Marco, que é que ações é que existem para os colaboradores. Falou muito nos managers, portanto, e já agora para os colaboradores, além, eu diria, deste acompanhamento que já referiu. Agradeço a questão da Filipa e é um bom ponto também para a minha própria, digamos que, correção, porque eu de facto falo muito nos managers, porque eu acho que os managers têm um papel fundamental na empresa. Okay? Eu, da minha experiência, já vi muitas pessoas abandonarem as empresas, irem-se embora, por causa de terem maus managers. E daí o meu ponto de ser muito importante os managers estarem a um determinado nível ou com o mesmo nível de consistência da própria empresa, porque eu diria que um mau manager pode criar, um mau manager pode ir em contraciclo a própria cultura e a transformação que a empresa pode fazer, e para além disso, não é só os impactos que ele próprio tem na empresa, é o que tem também na sua equipa, e daí a insistência no manager. Mas é uma ótima questão, Filipa. Ou seja, as formações que eu estou a dizer são semelhantes, com ligeiras nuances diferentes para todos os colaboradores da Microsoft. Todos têm o mesmo nível de exigência nesse tipo de formações. Qual é também a diferença para os colaboradores que não são managers? Eles sabem à partida que o seu manager, quando chegar o período de avaliação, ele vai falar sobre o tema da cultura. Ele vai falar sobre o tema da diversidade e da inclusividade. Ele vai falar sobre o tema de como é que tu hoje tens ajudado os outros também a terem sucesso. Como é que tens aprendido com os outros. E, by the way, isso faz parte dos nossos 3 pilares da avaliação de desempenho. Okay? Só para terem uma ideia, nós temos 3 pilares na avaliação de desempenho de cada colaborador, seja manager ou não manager. Um é as minhas contribuições individuais. O que é que eu fiz concretamente? O que é que eu obtive concretamente? O que é que eu consegui obter? Que resultados é que obtive? Tenho uma segunda componente, que é como é que eu contribuí para o sucesso de outros. E isto é muito importante, porque isto permite
que se criem pontes entre as equipas. Em vez de ser silos, não é? Eu não sei, silos, não é? Entre as equipas, não é? Isto faz com que eu, ao longo do meu trabalho e daquilo que eu faço, eu tenho que ter a preocupação, forçada ou não, ok? De ajudar outros e de trabalhar com outros. Porque eu já sei que quando for a minha avaliação, eu vou ter que responder sobre isso. Depois, outra coisa muito importante é o inverso. É o que é que eu aprendi com outros. Ou que boas práticas é que eu adotei de outros para pôr isto em prática. Por isso, como veem, para os colaboradores existe igual ou ainda mais coisas que possamos fazer. O meu tema à volta dos managers é muito importante, porque quando se está a tentar fazer uma transformação, e que é o que está a acontecer hoje nas organizações, e quando se está a tentar implementar uma cultura, nitidamente o papel do manager é dos mais importantes para que isso depois aconteça, porque há um reforço, peço desculpa, há um reforço da própria mensagem, da própria cultura, pronto, e que o manager tem um papel fundamental nesse aspecto. Eu espero que tenha respondido à pergunta da Filipe. Muito obrigado, Marcos. Eu vou deixar a questão da cultura empresarial para o fim e agora focar-me aqui num outro tema, que é o tema das competências. Já aqui foram focado aqui ao de leve, já foram abordadas aqui, okay, a resiliência é extremamente importante, a empatia é extremamente importante. Mas, Helena, em termos de soft skills, olhando para o futuro, vamos pensar em dois grupos. Os grupos que estão no mercado de trabalho. No mercado de trabalho em grandes transformações, no mercado de trabalho em grandes mudanças, num mercado de trabalho com bastante incerteza e bastante volatilidade, quer queiramos, quer não, e aqueles que vão chegar ao mercado de trabalho, ok? Competências é que estes grupos, e pode fazê-la, a resposta pode ser conjunta ou pode ser separada, necessitam de desenvolver para, no fundo, terem sucesso na sua vida profissional. Luís, isso é talvez a resposta que as pessoas esperam, não é? Aqui, claro. Então e agora? Não é? Como é que isto vai ser? A questão aqui, eu acho que o facto de nós olharmos para isto como uma dualidade pode ter vantagens. Os que já estão nas empresas e os que vão entrar também pode ter aqui vantagens só do ponto de vista académico ou racional, porque do ponto de vista do efeito e do ponto de vista daquilo que vai surtir daqui, vai acabar por ser mais ou menos a mesma coisa. As pessoas que estão dentro das empresas têm bagagem. As pessoas que estão fora das empresas têm outro tipo de bagagem. O que eu acho que as empresas têm que ser capazes de fazer é as pessoas que estão nas empresas serem valorizadas, serem efetivamente potenciadas e haver mesmo e verdadeiramente um olhar para estas pessoas que têm muito para entregar dentro das empresas, das companhias, que têm capacidades, que têm muito para dar, mas trabalhando as áreas que são realmente necessárias. E já lá vamos. As pessoas que estão a entrar são pessoas que trazem também uma bagagem que pode ser aproveitada por estas pessoas que já estão dentro das empresas. E, portanto, a primeira coisa que há que criar dentro das organizações é esta capacidade de entregar e receber, esta capacidade de abertura para aprender e dar. Portanto, eu diria que a humildade de quem está dentro das empresas para aprender e para ser receptivo a tudo o que vem de fora e a esta capacidade de receber, e tal como o Marcos há pouco disse, a nossa capacidade também de aceitar todo o tipo de culturas, de géneros, de credos, do que seja, isso vai ser importantíssimo para as empresas, porque quanto mais nós tivermos diversidade, maior vai ser a sinergia dentro das empresas, maior vai ser esta capacidade de ir buscar tudo de bom a todos. E o contrário também, portanto, as pessoas que vêm muitas vezes muito bem preparadas e que integram as equipas, terem também a capacidade de olhar ao que já está feito dentro das empresas e haver esse alinhamento. Eu diria que, para além da resiliência e da empatia, que já foi aqui falado e que o Luís também já comentou, há aqui várias questões que vão ser muito importantes
e que vão ter que ser também trabalhadas pelas empresas, que têm a ver com, por exemplo, a atenção plena, a minha capacidade de escuta, de entendimento, de aceitação, não é de concordar, mas de aceitar pontos de vista, de, em vez de cortar as ideias do outro, eu sentir isso como possibilitador. A minha capacidade de entender a perspectiva do outro como possibilitadora. Que faça sentido agora ou não, isso é outra pergunta. Mas, então, vamos ouvir como é que é possível fazer e como é que as pessoas veem isto de outro ponto de vista. Por outro lado, a questão de nós termos esta capacidade de entender os contextos, isto vai ser fundamental, entender os contextos em que estamos. O contexto do passado não serve no presente, soluções do passado não vão servir no futuro. Portanto, entender que contextos diferentes vão ter respostas diferentes. E eu diria que a capacidade que nós vamos ter dentro das empresas de usar da máxima transparência, em que as pessoas estão todas na mesma página, em que as pessoas sabem efetivamente o que é que está a acontecer, que não se sentem fora ou que não se sentem afastadas daquilo que são as decisões, os alinhamentos, as congruências da empresa. Porque quanto mais nós estivermos alinhados com os valores da empresa, e isto que o Marcos disse é fundamental do ponto de vista da cultura, mas também as pessoas fazerem parte das empresas, alinharem os seus valores com os valores das empresas e sentirem-se realmente parte daquilo que são as organizações. Porque nós vamos estar afastados, em alguns casos, possivelmente neste mundo que é tão ansioso, as pessoas vão, de alguma forma, estar nesta ansiedade e mergulhados neste turbilhão da incompreensibilidade, e, portanto, eu não vou compreender tudo, e, portanto, há esta necessidade de haver um grande alinhamento. E eu sinto que a questão que foi aqui falada pelo Marcos, relativamente a todas as pessoas estarem na mesma página, saberem quais são os 5 pilares, quais são as 3 áreas, qual é a cultura, seja o que for, eu saber que faço parte de uma organização que está alinhada comigo e que, portanto, eu posso não ser manager, mas também tenho que funcionar como modelo. Qualquer pessoa da empresa é marca, é empresa. E isto vai ser fundamental no futuro. Que todas as pessoas sintam, não só os administradores, os diretores, os managers, os responsáveis, os gestores, o que seja, mas todas as pessoas sintam que a todo momento representam a empresa, são marca. Eu sou marca, eu sou empresa. E isso é fundamental, porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham o tal espírito de pertença, sintam que pertencem ali, que fazem parte daquele ecossistema. E aí as coisas começam a fazer sentido às pessoas. E aí as pessoas começam realmente a criar esta ligação. Portanto, temos que trabalhar todas essas áreas, as áreas da empatia, da resiliência, da transparência, de eu sentir que faço parte, sentir-me como um modelo, compreender bem quais são os propósitos, eu ter a humildade para aprender, para ensinar, para estar com o outro, trabalhar estes modelos de ser possibilitador, de tudo ser possibilitador, a aceitação, esta questão da atenção plena, vai ser muito, muito importante no futuro. Esta é a leitura que eu faço de todos os contactos que tenho com as empresas, e isto não é verdade só para uma Microsoft, que realmente é um gigante. Isto é verdade para todas as empresas, podem ser mais pequenas, podem ser só nacionais, podem ter outras geografias talvez menores do que a Microsoft. O que nós vemos na Microsoft pode ser perfeitamente adaptável a uma pequena empresa em Portugal que só está numa região em Portugal, porque o mundo Bani é para todos. E, portanto, não é algo que seja só uma teoria, mas é algo que se pode mesmo fazer. Aquilo que o Marcos está aqui a dar-nos como exemplo, é um exemplo de uma vivência muito grande e de uma grande potência como empresa, mas que nós todos nos podemos rever nisso e que nós todos nos podemos espelhar nisso. E isso eu penso que é muito, muito importante. Não sei se eu respondi, Luís. Respondeu, ótimo, foi excelente. Marcos,
a mesma questão, o Marcos focou há bocadinho muito bem e aprofundou, e acho que nos deu aqui fez-nos aqui um excelente retrato, apresentou-nos um excelente retrato daquilo que é a cultura e como é que se desenvolve a cultura de uma grande multinacional como é a Microsoft. Vamos olhar agora um pouco para as competências, como eu referi na minha questão. Para aqueles que já estão dentro das organizações, e obviamente o mundo muda também para a Microsoft. O Marcos está há muitos anos na Microsoft, imagino que aquilo que a Microsoft é hoje, há 6 anos antes de entrar este CEO era diferente e provavelmente há 20 anos era diferente. E, portanto, agora há grandes mudanças, este de facto, particularmente o último ano, trouxe-nos ainda umas mudanças muito mais profundas e eu diria muito mais abruptas. Em termos de competências, como é que a Microsoft atua e quais são as competências essenciais para quem trabalha na Microsoft ou para quem chega à Microsoft? Bem, eu diria que há aqui 2 ou 3 coisas, 2 ou 3 fortes competências que eventualmente, eu diria que, pronto, a Microsoft se calhar como um exemplo é importante ressalvar, mas eu acho que diria que em todas elas, que se aplica a todas as empresas. Eu gostava de destacar uma coisa que a Helena disse que acho que foi super importante. Que é uma coisa que eu ouço aqui muito dentro desta empresa, que é we all are leaders, ou seja, nós todos somos líderes, nós todos vestimos a camisa da empresa, nós todos representamos a empresa e por isso cabe-nos a nós viver a cultura da empresa viver a cultura do nosso dia-a-dia. E por isso, se bem como eu disse, há aqui um fator muito importante dos managers, cada um de nós tem que no seu dia-a-dia representar a empresa e ser também um exemplo nesse aspecto. Outro aspecto que acho que a Helena referiu e que também é muito importante aqui é a humildade. Okay? É super importante aqui uma pessoa, porque a humildade faz com que uma pessoa esteja aberta a opiniões, esteja aberta a aprender, a ter outras perspectivas. Eu diria que, para além daqueles 5 fatores que são muito importantes, eu gostava, se calhar, de dar aqui alguns exemplos de como é que essas competências e como é que também a empresa ajuda as pessoas a desenvolverem essas mesmas competências, não é? Por exemplo, como é que se diz? O mindfulness, não é? Aquela coisa de estarmos super focados nos que estamos a fazer, que estarmos lá. É engraçado porque a empresa, há coisa de 2 anos, investiu numa app para nós pormos nos nossos telemóveis, que se chama Epify, e basicamente é uma app que não é da Microsoft, é uma app que é de fora, mas que basicamente a Microsoft comprou para os seus colaboradores utilizarem, e que basicamente é uma app que tem dicas sobre, como é que se diz, well-being, ou seja, como é que nós no nosso dia-a-dia podemos ser mais saudáveis e, olha, beber água, por exemplo, como a Carla está a fazer e eu também fiz, não é? Por exemplo, no dia-a-dia tirar momentos para pausa, fazer as nossas respirações, para que estejamos focados no momento, percebe? Ou seja, é muito mais, ou seja, é tentar dar essas ferramentas para que a empresa, para que as pessoas também façam isso. Depois tem a ver com a questão de comportamentos. Eu acho que isto é importante também referir, que é engraçado. Porquê? Porque, por um lado, nós pedimos às pessoas adaptabilidade, não é? Isto é uma grande mudança, agora mudamos aqui, mudamos para ali, agora temos esta estrutura, temos a outra estrutura, e posso dar alguns exemplos engraçados. Eu, o ano passado, recebi uma equipa de uma área completamente distinta, em que uma das reuniões onde íamos discutir os objetivos do ano, uma das pessoas me diz assim: pois, mas eu não estou habituado a fazer o trabalho dessa maneira. Eu disse: não, mas estes são os objetivos do novo ano. Mas eu não estou habituado a fazer esse trabalho dessa maneira. Pronto, e é engraçado porque eu e essa pessoa fomos ali numa viagem para, de certa maneira, moldar e transformar essa pessoa para se adaptar a essa nova realidade. E existem um conjunto de técnicas engraçadas que a empresa nos dá para nós conseguimos fazer isso. Outro aspecto que a empresa acho que valoriza bastante
e que eu acho que é uma boa reflexão para todos, independentemente das funções, é a questão do contexto. Okay? Cada vez mais nestas mudanças diferentes, dar contexto às pessoas é importante. Por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo. Nós, de X em X anos, temos algumas mudanças que temos que fazer aqui nas nossas equipas. E eu diria que até aqui há uns anos atrás, a cultura era, olha, meus amigos, nós não dizemos nada, no dia X vai acontecer qualquer coisa. Pronto. E nesse dia, cá vamos nós anunciar as mudanças que vamos fazer. Pronto. E como devem calcular, a ansiedade que se gerava até ao próprio dia, o dia do anúncio e depois as reflexões que eventualmente que eventualmente aconteciam. O que eu pessoalmente notei é que, fazendo isso dessa maneira, como é que é dizer, a apetência para mudança, a vontade de mudar, era muito, ou seja, demorávamos para aí 3 ou 4 meses, ou mais até a pessoa realmente perceber que eventualmente a sua função tinha mudado, ou que eventualmente ia fazer uma nova coisa que tinha que fazer e que a empresa até estava a apostar nessa pessoa por causa disso, etc. Então eu acho que também tem que haver um bocadinho da parte das organizações, dentro do possível, e isto não se aplica a tudo, mas um bocadinho mais de transparência, ok? E transparência, talvez naquilo que pode ser transparente, mas envolver as pessoas nas coisas que se podem fazer, obviamente, dentro de confidencialidades e coisas desse género e essas implicações. É envolver as pessoas na mudança que nós queremos fazer. E se nós envolvermos as pessoas desde o início dessa mudança, as pessoas vão de certa maneira fazer parte da mudança e não ser blockers, não é? Não ser, desculpem lá esta coisa de entrar em inglês, mas eu passo... Obstáculos, obrigado. Eu passo 8 horas por dia a falar inglês e por isso e isto às vezes sai-me mais difícil. Só um último aspecto, antes de terminar e para não me alongar muito tempo. Na contratação, fundamental. A contratação é tão fundamental quando nós estamos a trazer novas pessoas para a empresa. Então é engraçado porque cada vez que nós temos que contratar uma pessoa, nós temos que pelo menos ter 6, 7 pessoas a entrevistar. E então, primeira reunião sobre, imagino, tenho aqui uma função, vou contratar uma pessoa, tenho a recrutadora que eventualmente vai aqui ajudar a fazer isso. Primeira reunião com todos os entrevistadores é o que é que cada um vai fazer assessment, como é que se diz, vai avaliar o candidato, ok? Então não sei o quê, temos aqui uma lista de coisas que não sei o quê, é o Growth Mindset, Adaptability, Collaboration, não sei o quê, aquela lista toda. Ok, o que é que cada um de nós vai fazer o assessment? Eu faço esta parte, porque é uma coisa que gosto. Ok, muito bem. Então, o entrevistador número 3 está aqui. Então, você, eu vou a Diversity and Inclusion. Ok, vou ver se a pessoa realmente vou fazer algumas perguntas e não sei o quê. Então, damos um guião de potenciais perguntas que podemos fazer aos candidatos e depois, claro, obviamente, no final reunimos todos os entrevistadores para que cada um diga, olha, esta pessoa tecnicamente excelente, em termos de abertura e growth mindset e não sei o quê, esqueçam, ela não está lá, ainda está atrás e não sei o quê, tem que fazer uma evolução enorme, Pronto, só para dizer que não há só o investimento nas próprias pessoas, mas o recrutamento é tão ou mais importante nesse aspecto. Muito bem, muito obrigado. Eu faria aqui um pequeno resumo, no fundo, dizer aqui algumas das competências que eu aqui identifiquei: a humildade, o aceitar a diversidade, a resiliência, a empatia, o alinhamento, ter capacidade de estar alinhado, o ter a atenção plena, como referiu a Helena, o aceitar e entender quer os contextos, quer eventualmente a opinião dos outros. Só para não serem só os nossos convidados a falar, agora pedir a quem nos está a ouvir para utilizar outra vez o www.menti.com e exatamente o mesmo código e responder a esta questão que aqui aparece. Considera que na sua organização estas competências encontram-se desenvolvidas? Se sim,
não ou apenas algumas. Portanto, o código é o 21 96 27 89. Depois temos aqui mais algumas questões. Portanto, sim, apenas uma resposta. Depois temos aqui a maioria, apenas algumas ou não. Apenas para termos aqui uma fotografia daquilo que são, ou que é a realidade nas empresas que nos estão a ouvir e têm aqui colaboradores. Portanto, acho que a fotografia está aqui bastante clara. Apenas há algumas, que é a maioria, e depois não também, bastante elevado, e depois muito poucas com o sim. Ok? Muito bem. E agora para a última questão. Helena, falámos que competências podem ser trabalhadas, e agora vamos olhar para as pessoas que estão nas organizações, que estão preocupadas porque não sabem o que pode ser o amanhã. Falava-se que ia haver muita automatização e que ia haver muitos empregos que iam ser perdidos. Agora vem toda esta incerteza porque, afinal, alguma linearidade que existia deixou de existir. Então, de que forma é que as organizações podem, diria, motivar, podem desenvolver e podem criar condições para ter os seus talentos, tendo em consideração aquilo que se vai existindo no mundo? Seja novas gerações com características bem diferentes, seja as organizações, muitas delas ainda inadaptadas a estes novos tempos, e a estes tempos que nos trazem esta incerteza toda. Bom, eu tenho uma opinião muito próxima daquela que o Marcos também já aqui tocou no início, que não falou aprofundadamente, mas que tocou, que é um tema que para mim, eu cada vez mais sinto que vai ser um tema do futuro relativamente à retenção, que tem a ver com o facto de nós sabermos, e isso já sabemos desde há bastante tempo, que o abandono das pessoas, das empresas, prende-se muitas vezes com as chefias, com os managers. Portanto, que a questão das pessoas saírem das empresas muitas vezes não tem uma razão única, mas que os managers, ou a relação que mantêm com as chefias, aparece nesse top 3 das razões para as pessoas abandonarem as empresas. Eu diria que esta questão do mundo ser frágil, do mundo ser não linear, e de nós não conseguirmos encontrar aqui correlações tão óbvias, não nos vai permitir fazer estas ligações tão evidentes. E por isso aquilo que eu acho é que nós temos que ser muito apelativos. E eu acho que as empresas vão começar a trabalhar mais esta questão de serem, se me permitem, sexys. E, portanto, quererem mostrar que têm alguma coisa para oferecer. E aquilo que as pessoas têm para oferecer e que as empresas têm para oferecer tem que estar muito alinhado com as pessoas, e eu tenho que me sentir bem a trabalhar num determinado local. E é por aqui que nós vamos ter respostas. Pelo alinhamento, pela forma como eu vou conseguir deixar de ter escrito no papel os valores, deixar de ter escrito no papel aquilo que eu quero para a minha empresa, deixar de ter escrito no papel e começar a vivenciar efetivamente isso. E, portanto, fazer com que as coisas tenham vivência efetiva naquilo que são as atitudes, os comportamentos, as marcas, as relações com os clientes, o que seja na nossa empresa. Portanto, nós sermos muito congruentes, nós sermos muito alinhados com aquilo que realmente passamos para o exterior, e viver os princípios, os valores e as lógicas das empresas seja uma coisa completamente natural. Eu diria que neste mundo em que nós vamos viver a ansiedade, nós vamos ter que estar próximo das pessoas, e portanto as pessoas vão ter que se sentir mesmo parte das empresas. Não há outra forma de colocar a questão. As empresas tornam-se mais apelativas quanto mais forem capazes de oferecer isto às pessoas, mas também quanto mais forem capazes de fazer esta questão de fazerem crescer os seus recursos, fazerem crescer as pessoas dentro das suas organizações. E nós vamos perder naturalmente pessoas da organização, vamos perdê-las, mas que seja para que isso contribua para algo.
esta nossa capacidade de sermos incubadoras de bons profissionais. E isso realmente vai constituir, de certeza, uma passagem interessante do próximo capítulo aqui do Mundo Bunny, porque nós já sabemos que a retenção vai ser sempre um aspecto importante, daqui para a frente até por causa das novas gerações e tudo mais, mas interessa aqui é que pegada é que nós vamos deixar, que marca é que nós vamos deixar, como é que nós vamos fazer com que as pessoas que passaram pela nossa organização vão efetivamente com os valores e façam transmitir isso e vivenciem isso mesmo fora da marca e sermos realmente incubadoras de bons profissionais. Eu vejo um bocadinho a questão por este lado. É claro que as pessoas que estão aqui neste fórum e que são responsáveis de empresas ou que estão no recrutamento poderão ter opiniões um pouco diferentes desta. Não sei como é que a Microsoft vê este tema, mas eu acho que nós vamos caminhar um pouco por aqui. Portanto, o desprendimento vai ser grande. Nós vamos, mais uma vez, não é para compreender, a questão não é compreender, porque isto é tudo incompreensível, é para nós fluirmos com as pessoas, é para nós termos esta capacidade de fluir com as pessoas que estão da organização e que serão sempre da organização. Eu atrever-me a dizer, antes de passar a palavra ao Marcos, que no meio disto tudo a Microsoft provavelmente já está um passo um pouco à frente, não é? Não me admira, não me admira. Cuidado. A Microsoft pode ser uma empresa tecnologicamente avançada e tudo, mas é uma empresa constituída por pessoas e as pessoas têm também os seus processos, os seus desenvolvimentos e também temos as nossas áreas de desenvolvimento eventualmente e também há pessoas que também ainda precisam de fazer a sua transformação e se calhar ainda não fizeram e por isso acho que com toda a humildade, sim senhor, a empresa pode ter algumas condições para pensar e para parar um bocadinho e pensar nisto, mas eu acho que ainda tem muitas áreas de desenvolvimento e eu posso eventualmente referir a algumas delas. Mas eu gostaria só de fazer uma reflexão um bocadinho distinta, mas muito alinhada com aquilo que a Helena disse, e a Helena inspirou-me aqui um bocadinho neste aspecto. E que eu acho que esta pandemia quebrou muitos estereótipos. By the way, eu detesto estereótipos, é uma coisa que eu também aprendi ao longo da vida, mas também nesta empresa, que, reparem, o nosso dia-a-dia normal, não é? É moldado desde os tempos da Revolução Industrial, em que nós íamos trabalhar para as fábricas, não é? Começa às 9, pega às 9, é assim que se diz, não é? Pega às 9, sai às 5, pica ao ponto, percebe? E eu digo assim, isto vem do tempo em que as pessoas trabalhavam em série e que por isso não podiam faltar, tinham que picar o ponto, tinham que estar todas lá no mesmo sítio e que basicamente fazia isso. Bom, hoje em dia, francamente, isso, na minha opinião, se não tem a ver com a Microsoft, na minha opinião, isso é completamente inconcebível, não é? Pronto, e se calhar estou a ir um bocadinho além, mas vai um bocadinho ao ponto daquilo do que é que pode motivar, desenvolver e reter os talentos. Eu acho que no fim do dia, mais uma vez também, nessa altura, o dinheiro. O dinheiro, não é? Não sei, mais dinheiro. Contratar, mais dinheiro e não sei o quê. Pronto. Obviamente o dinheiro é super importante. É aquilo que nos paga o almoço, o jantar, é aquilo que paga a escola dos miúdos, é fundamental para a nossa estabilidade e para a segurança. Certo? Mas hoje em dia nós vivemos já num mundo um bocadinho distinto. E que para além do dinheiro, que eventualmente já nós tomamos por garantido por estarmos a trabalhar, não é? Há outros valores que se prendem, o que está muito alinhado com aquilo que a Helena diz. Mas eu acho que é um ponto fundamental. Se a empresa mostra algum interesse no meu estado, na minha saúde, na forma como eu estou, eu diria que muito dificilmente eu faço aquela coisa dos estereótipos, quer dizer, olha, agora estão todos a trabalhar de casa, estão a fazer outras coisas e não estão a trabalhar. Pelo contrário, as pessoas até trabalham ainda mais do que eventualmente coisa, que também não é bom, by the way. O que eu estou a tentar dizer é que se nitidamente há um investimento da empresa nas pessoas, de facto as pessoas depois correspondem. Isto é um bocadinho do give and take. E então, vou-lhes dar dois exemplos.
que eventualmente, mas 2 exemplos que servem não para refazerem, mas se calhar como inspiração. Por causa desta história da pandemia, a Microsoft disse assim, bem, meus caros, começamos a ouvir pessoas em casa, com os filhos, muito stress, muitas coisas, com o trabalho, com a vida, têm que ser professores, têm que trabalhar, têm que não sei o quê. Então a Microsoft decidiu dar 5 dias, que não são férias, 5 dias às pessoas para investir no seu bem-estar. Basicamente. Dizer assim, olha, vocês vão tirar 5 dias, falam com o vosso manager, escolhem 5 dias e vão fazer o que quiserem. Tratar dos miúdos, correr, saltar para a praia, o que quiserem fazer. Outro aspecto engraçado, que eu acho que até contabilisticamente pode ser interessante, porque a Microsoft decidiu dizer assim, ora bem, como isto estamos aqui nestas coisas da pandemia e isto, etc., vamos investir no bem-estar e na saúde das pessoas. Então o que é que nós temos? Temos psicólogos, nutricionistas e, by the way, isto, não quero que pensem nisto como uma coisa de empresa rica que dá as coisas aos seus colaboradores. Pensem nisto apenas como uma reflexão e como sugestões. Basicamente, a Microsoft pegou numa espécie de um cheque e deu um cheque aos seus colaboradores para eles comprarem qualquer tipo de material desportivo. Pode ser uma aula, pode ser uns ténis, pode ser, sei lá, ir a uma loja e comprar uma camisola de desporto, pode ser, eu comprei uns ténis, by the way, pronto, mas ok, mas uma raquete, uma prancha de surf, qualquer coisa que seja. Isto são apenas exemplos, não é? Pronto, para além dos livros, há pessoas que gostam de ler livros, ok, sim senhora, livros também vale, também é uma atividade para as pessoas se desligar do trabalho e coisas desse género. Pronto, o que eu estou a tentar dizer é que, se de facto ouvir que há uma preocupação da empresa em mim, na minha saúde, no cuidado dos meus filhos. Outro tema que eu já me esqueci. Prioridade, família. Há uma mensagem para todos os managers de toda a organização que dizer assim, se um colaborador vem ter contigo e diz assim, estou com um problema com o filho, ou estou com um problema nas aulas, ou estou com um problema aqui, vai tratar da família. Esquece lá o trabalho. Nem há discussão. Nem comecem, mas se pudesses fazer compensação, esqueçam isso. A pessoa tem que se dedicar na família. Assim que a família estiver bem, ela vai voltar e vai voltar com mais força. Pronto. Só dar alguns exemplos de facto, que acho que de facto depois valorizam de facto a empresa e valorizam de facto o sítio onde as pessoas trabalham. Muito bem. Antes de termos aqui algumas questões, ia pedir de novo para, se tivessem questões para colocar, as colocassem no chat. Estava aqui duas ou três notas. De facto, o papel dos managers, que aqui foi bem referido, e o impacto que eles podem ter no dia-a-dia, a questão da cultura das organizações, que por vezes é vital até para fazer com que as pessoas se sintam, ou pura e simplesmente se não sintam parte e acabem por naturalmente sair. Eu gostei muito daquilo que referiu a Helena, de que há diferentes bagagens de quem está cá e de quem chega. Diferentes bagagens que transportam. Os que chegam têm que ter a capacidade de, com o que trazem, ensinar. Os que cá estão terem também a capacidade de aprender e de ensinar, sendo que, obviamente, quem vem de fora também tem que trazer uma grande vontade de aprender. E este aprender e o reaprender, o desaprender e voltar a aprender, seguramente que vai ser necessário e vai ser um desafio nos próximos tempos. Então, tínhamos aqui agora algumas questões. A primeira, que a Filipa tinha colocado já logo no início: a cultura empresarial não deverá ser algo implementado desde as bases? Helena, quer responder aqui a esta questão? Eu penso que o Marco já respondeu a essa pergunta, inclusive a Filipa já teve a oportunidade de agradecer. Eu acho que o Marcos pôs bem claro qual é que era aqui a posição da necessidade também, desde cedo, nós fazermos com que haja uma vivência. É aquela questão de viver a marca, não é? Eu sou marca e eu vou representar a empresa em qualquer situação. Não sei se a Filipa ainda quer fazer mais alguma chega sobre esse tema, mas acho que ficou bem claro a resposta. Muito bem. Há aqui uma questão da Maria, deixa lá só ver se foi
Ok, obrigada, Filipe. Obrigada. A Maria Ribeiro levou aqui uma questão. Quando o Marcos falou que tudo isto começou na época da Revolução Industrial, nesse sentido, e trabalhando eu em contexto industrial, como é que garantiam a motivação dos colaboradores e o absentismo? E a ausência de absentismo, queria ela dizer. Como é que se garante isso? Marcos, é capaz de comentar aqui um bocadinho? Helena, se quiser, pode. Sim, Helena, força, força. Eu só vou dizer aqui duas coisas, Amara. Primeiro, que esta questão da área industrial é uma área que para mim é super, super querida. Eu trabalhei muitos anos na indústria, é a minha área de eleição. Percebo perfeitamente a pergunta, perfeitamente. Conheço o paradigma, identifico-me. A questão aqui é realmente a necessidade de nós trabalharmos isto, que é um bocadinho a resposta que o Marcos também deu há pouco, que é claro que continua nesta questão a motivação e a forma como nós vamos motivar as equipas ser muito importante, mas aqui nós temos que trabalhar a motivação de dentro para fora e, portanto, fazer com que as pessoas entreguem de si essa motivação. E se realmente trabalhamos na área industrial, isso não é tão fácil quanto está a ser colocado aqui, sei que não, há outras áreas que também são extremamente complexas, mas nós devemos pôr de lado essa baliza, isso muitas vezes está-nos aqui a balizar a nós próprios, como líderes e até mesmo nós, às vezes eu como formadora e como consultora destas áreas comportamentais, sinto muito essa dificuldade de me sentir balizada pelos ambientes e pelos contextos onde nos encontramos e, portanto, pôr isso um pouco de lado e ir encontrar dentro das pessoas o que é que elas realmente valorizam e ter a coragem de identificar quais são as questões que valorizam para além do dinheiro e para além do que é muito evidente do ponto de vista dos estímulos tradicionais para a motivação. Porque a motivação realmente está dentro da pessoa e, portanto, nós podemos, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que as equipas valorizam e, às vezes, pequenos gestos como este que o Marcos deu, aqui exemplo, e outros, podem catapultar as equipas para dinâmicas motivacionais interessantes, que não têm tanto a ver com o dinheiro, que têm a ver com outras questões que elas também estão a valorizar. Por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo que eu vivenciei. Eu trabalhava numa indústria, durante alguns anos trabalhei numa indústria que não para, nunca, e, portanto, para uma pessoa, o facto de, por questões motivacionais, nós sermos capazes de dar a essa pessoa um horário durante algum tempo em que ela não tenha que fazer determinadas horas, por exemplo, não fazer noites, se esse for a sua vontade, durante algum tempo, para que ela possa resolver questões familiares ou porque precisa de fazer um curso, isso é altamente motivador e não tem a ver com o dinheiro. A capacidade que nós temos de flexibilizar alguns dias do ano para que a pessoa sinta que nós estamos, de alguma forma, agradecidos pela sua performance em algumas áreas e flexibilizar isso. O facto de darmos às pessoas a possibilidade de elas terem acesso a cursos, a especializações, depende do que elas valorizam. Eu acho que temos que ir mudando a pouco e pouco esse paradigma e trabalhando a indústria, porque a indústria é uma área muito nobre e não devemos olhar para isto, mas a indústria ainda está no 9 to 5, já não está. Nós temos que ser nós próprios a vivenciar isso dessa forma. Já não está. Nós somos tão bons como a Microsoft na indústria. Ou melhores. Não é, Marcos? Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Helena, gosto imenso da abordagem que fez, porque é um bocadinho puxar pela criatividade adaptada a cada uma das indústrias, não é? Ou, neste caso da indústria, mas neste caso a cada um dos verticais, ou da indústria, ou como é que lhe queremos chamar. Como eu disse, apenas usem os exemplos que eu dei como inspiração, não é para fazer o mesmo. Acredito que no contexto industrial cada colaborador tem uma motivação diferente ou poderá valorizar coisas completamente diferentes. Acho que cabe à gestão e à chefia dessas empresas perceber o que é que motiva essas pessoas e saber criativamente, sem prejudicar eventualmente resultados e coisas desse género, com criatividade, endereçar algumas dessas. Eu só tenho a acrescentar isso.
Muito bem. Não sei se há mais, pelo menos no bate-papo não temos mais nenhuma questão. Acho que a Fátima Alves tinha uma pergunta, não? Eu via com a mão levantada. Fátima. Olá a todos, boa tarde. Olá, Fátima. Tive pena de não assistir a tudo desde o princípio, mas tive aqui uma atividade que entrou, já isto estava marcado e que não consegui sair, mas aqui no âmbito dos benefícios, portanto eu trabalho na Unicre, a Unicre também é uma empresa, de certa forma tem algumas balizas, não é? E até ao início da pandemia também estávamos um bocadinho ainda centrados no trabalho presencial e em algumas questões, e na verdade aquilo que a Helena disse é mesmo isso, não é? Às vezes temos que nos desafiar. Eu acho que a pandemia trouxe aqui várias oportunidades de uma forma transversal que vai atingir todos os setores. Eu partilhei no chat, não é? Na Unicre nós tínhamos um ginásio e disponibilizávamos o ginásio aos colaboradores, e quando se deu a pandemia e viemos todos para casa, quer dizer, ficámos sem ginásio, tínhamos umas sessões semanais com temáticas várias, também se perdeu isso, depois já se sabe, não é, que à distância as coisas são diferentes, portanto cada um de nós, enquanto coordenadores, tem que puxar as suas equipas e tem que tentar manter o contacto, porque é importante que as pessoas sintam que fazem parte daquela equipa, sintam que fazem parte das empresas. Portanto, nós tivemos 2 meses assim um bocadinho combalidos e depois foi, então o que é que fazemos a partir de agora? Então, os momentos semanais que nós temos, em que são tratados vários temas, uns temas mais ligados ao negócio, outros temas ligados à saúde, outros temas ligados a outros tópicos, transformámos isso tudo em virtual. E, portanto, acho que mesmo no meio industrial isso é possível fazer-se, não é? Se calhar nem todos os colaboradores terão PCs próprios, mas se calhar um PC, um ecrã gigante e pode-se partilhar e as pessoas podem ter ali um momento de meia hora de uma pausa ou o que for, ou fazer com intervalos, não sei bem. E também transformámos o ginásio físico com um PT virtual em que cada um entra pelo seu PC e consegue na mesma fazer os seus exercícios. E a formação estamos a tentar fazer o mesmo, quer dizer, às tantas também não podemos ficar presos à pandemia e às coisas menos boas que a pandemia nos trouxe, mas encarar a pandemia aqui como uma série de novas oportunidades que vamos ter de transformação e de adaptação. Concordo com, já não sei se foi o Marco que disse que, na verdade, as pessoas em casa trabalham mais, o horário das 9 às 5 para quem trabalha nos serviços é uma coisa que vai aí há 20 anos que não se ouve, quer dizer, existe, é um horário indicativo, exatamente, porque há picos, porque há isto e porque há aquilo e porque temos mesmo que fazer as coisas. Concordo na vertente da aposta na formação, acho que possibilitar que as pessoas continuem a sua aprendizagem é muito relevante. Eu ouvi no outro dia qualquer coisa que se dizia sobre isso, que é as pessoas que fazem aprendizagem ao longo da vida são pessoas mais felizes, portanto parece que o facto de estarmos a aprender liberta aqui qualquer coisa no cérebro que nos torna pessoas felizes, portanto esta questão, nós criamos agora também de uma forma virtual uma academia em que estamos a apostar muito numa partilha de conhecimento e partilha de várias coisas, não é? Porque as pessoas vão lendo coisas, vão ouvindo os podcasts, vão ouvindo as TEDs. Desafiando, não é? E vamos desafiando e provocando, exatamente. E portanto acho que estas partilhas acho que podem ser úteis. E pronto, e não vestir mais do vosso tempo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Fátima. Pela sua partilha. Muito Gostava só de pedir ao Paulo, ao Marco, desculpe, se ele pode partilhar o contacto da nutricionista, porque nós estamos aqui também a querer implementar
Ainda não sei bem como é que vamos chamar a esta Eu não sei porque iniciativa. não uso, mas vou investigar. Eu não sei porque não uso, mas vou investigar, está bem? Fizemos a conta depois. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Parece-me aqui. Uma empresa pequena do mercado nacional aberta ao público por ano. Só um bocadinho, diz aqui, uma empresa pequena do mercado aberta ao público 365 dias por ano é bem mais complicado. Portanto, estamos a falar de um setor essencial para todos nós, todos os dias. Como é que isto se faz com este tipo de organizações? Marcos, Helena? Mas referindo-se a situações em que se possa estar mais próximo das pessoas, é isso? Muito daquilo, provavelmente, foi eu. Sim, ok. Exatamente. Bom, eu acho que estas questões têm muito a ver com a nossa capacidade de criar momentos. Isto é a minha experiência. Eu já trabalhei também com algumas empresas neste caso também farmácias, por exemplo, com quem também já trabalhei bastante. E a questão aqui tem a ver com o ótimo é inimigo do bom. Reparem, nós nas empresas temos que tomar aqui algumas, na minha opinião, não é? Algumas decisões que eu não consigo juntar todas as pessoas durante 2 dias fora das instalações, mas se calhar consigo 50% no dia, ou 30% num, 30% no outro, 30% no outro, ou 10% em 10 vezes, durante 1 hora, uma vez por ano. Já é melhor do que 0. Portanto, nós temos que partir para a ação. E ter esta capacidade que eu há pouco disse, do zoom out. Portanto, esta capacidade de eu ver o que é e sair do mundo ansioso e de estar à espera que o mundo vá parar para eu descer do comboio. Isso não vai acontecer. Portanto, o que vai acontecer é a nossa capacidade de dentro, não é para compreender, isto é para fazer as coisas. É dentro daquilo que são as minhas capacidades, dentro daquilo que eu posso fazer, então bora lá fazer alguma coisa. Vamos fazer coisas que façam sentido às pessoas e que as pessoas compreendam e que estejam alinhadas connosco. E as pessoas compreendem, se trabalham nesse ambiente, se estão lá dentro, se efetivamente esse é o contexto delas, elas mais do que ninguém compreendem o que está a passar-se, que é impossível. Se eu trabalho 365 dias no ano, como é o caso da farmácia, eu não posso juntar todas as pessoas, mas posso, neste fim de semana uns, no próximo outro, numa terça-feira uns, numa quarta não sei o quê, e fazer com que as coisas aconteçam com lógica, com alinhamento, e que não é o ótimo, não é ter tudo o que é do melhor que há, não, mas é fazer coisas que as pessoas sintam que estão alinhadas com elas. E haver aqui esta questão de nós termos a capacidade de passar esta imagem em que é verdadeiramente importante as pessoas sentirem-se parte da empresa, certo? E, portanto, compreender o que é que faz sentido às pessoas. Isto é a minha forma de ver, mas pronto, é uma vivência. Não sei se o Marco está de acordo, pronto, eu só estou a dizer isto. Isto não é uma questão de estar de acordo ou desacordo, acho que as perspectivas são todas boas e sem dúvida, Helena, eu, de certa maneira, acho que são boas sugestões. Aquilo que diria, tanto à Catarina Silva como à Catarina Tacanho, é que elas sabem melhor do que nós, claro, como é que as coisas funcionam nessa empresa pequena de mercado nacional, nas farmácias. Por isso, eu desafiava-as a pararem um bocadinho, refletirem o que é que podem fazer, juntamente com alguma ajuda que eventualmente possam ter externa, que criatividade, que coisas podem fazer dentro e não lhe vou chamar propositadamente limitações, vou-lhe chamar oportunidades. Claro. Dentro das oportunidades que têm, de fazer o melhor que for possível. E aí eu diria que acho que vocês são as pessoas certas para pensar na melhor forma de endereçar estes temas. Esta é a minha sugestão. Muito bem. Pronto, estamos com exatamente 1 hora, 1 hora e meia. Eu ia só pedir aos
aos participantes neste webinar que respondessem a uma última questão antes de nos despedirmos. E a questão é muito simples, utilizando o mesmo www.menti.com, utilizando o mesmo código 21962789, numa palavra, o que levam deste webinar. Eu quero agradecer mais uma vez à Helena e ao Marcos pelas mensagens fantásticas que nos deixaram, pelos desafios, pelos exemplos, pelas referências. Agradecer a todos aqueles que nos ouviram, esperar que tenha sido útil esta hora e meia e contem com a Fórmula do Talento para continuar a espalhar conhecimento, continuar a ajudar-vos, no fundo, a continuar a contribuir para que as boas práticas na área da gestão de recursos humanos cheguem às empresas portuguesas. Ainda antes do verão, portanto, dentro de cerca de menos de um mês, teremos mais um webinar, estejam atentos, faremos a divulgação e até lá espero que tenham um ótimo trabalho, que se cuidem e que continuem com saúde. Aqui, da resposta, temos aqui conhecimento e inspiração e ideias, aquelas que se vão salientando, inspiração, mais, conhecimento, reflexão, ideias, as 4 que ganham ali mais corpo, reflexão, inspiração, conhecimento, ideias. Deixa só ver se há aqui mais algum comentário, penso que não. Mais uma vez, um obrigado a todos e um resto de boa tarde. Obrigada. Adeus. Obrigada. Adeus, obrigado. Obrigada.